Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos agora dar continuidade às nossas videoaulas sobre citoesqueleto. Nessa videoaula de agora, vocês vão ouvir falar um pouco sobre o filamento de actina, que também é conhecido como, eu falei na aula de introdução, também é conhecido como microfilamentos. Vamos lá! Agora, antes de tudo, você já sabe, vai lá, dá meu like, por favor. Vamos! Os filamentos de actina, eles são formados por dois protofilamentos de uma proteína chamada actina G. Por isso, o nome filamento de actina. E microfilamentos, você já sabe, porque são pequenos filamentos e são os menores. Né? Eles são menores que os filamentos intermediários e menores. Na verdade, quando a gente fala menor, tem o diâmetro menor que os filamentos intermediários e que os microtúbulos. Então, a gente tem aqui, ó, eu trouxe para vocês aqui a estrutura de uma actina G. Os filamentos de actina, então, como eu já falei, são formados, né, por protofilamentos de actina. E no caso do filamento de actina, só são dois protofilamentos. A gente viu na aula de microtúbulos que os microtúbulos são formados por 13 protofilamentos de tubulina. Só que aqui só é dois protofilamentos e esses protofilamentos estão enrolados entre si. Assim como a tubulina, a actina também tem um sítio de ligação a nucleotídeos. Nesse caso aqui, o nucleotídeo já não vai ser mais a guanosina trifosfato, GTP, vai ser o próprio ATP, que vocês viram lá em bioquímica, que é a adenosina trifosfato. No caso aqui, ela pode estar ligada ao ATP, se tiver 3 fosfatos, se a adenosina tiver com 3 fosfatos, ou o ADP, se tiver 2 fosfatos. Na mesma lógica, mesminha lógica da tubulina. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes. Quem não lembrar, eu sugiro que vá lá na aula de microtúbulos e assiste a aula de microtúbulos. Né? Quem já assistiu e não lembrar, assiste de novo. Vamos lá! Então, olha aí a figura. Nós temos aqui, ó, a actina G e nós temos aqui do lado dois, né, protofilamentos de actina enrolados entre si. Esse desenho esquemático aí está mostrando isso. Nós temos aqui, ó, um protofilamento. Ops, deixa eu botar outra cor, né? Que vocês não vão enxergar. Ele tá de vermelho aí. Ó, nós temos aqui, ó, um protofilamento. Você vai ver que ele tá se enrolando aqui, ó, com um outro. Vou botar aqui um verde. Ó, um outro protofilamento. Então, são dois protofilamentos deixa eu pôr aqui uma outra cor. De actina. Temos aqui, ó, tá vendo? Várias actinas. A actina, assim, né, como a tubulina, também é polarizada. Nós estamos vendo aqui, ó, o filamento de actina também é um filamento polarizado, porque a própria actina é uma molécula polarizada. A gente tem que, ó, deixa eu apagar isso tudo aqui, que tá muito bagunçado isso aqui. Peraí. Muita coisa aqui. Aí a gente tem aqui, ó, esta parte aqui da molécula é positiva e esta parte aqui é negativa. As actinas vão estar se unindo aí para formar os protofilamentos. Sempre assim, tá? A extremidade menos de uma se ligando com a extremidade mais de uma, e aí isso vai resultar que o filamento final de actina, ele também é um filamento polarizado, tá? E porque aí, ó, como agora chegou aqui nos slides, a própria molécula de actina é uma molécula polarizada. Os microfilamentos, para provocar aqui
eu já trouxe com outro nome, os microfilamentos, que é o mesmo que filamentos de actina, assim como os microtúbulos também são estruturas dinâmicas. E essa dinâmica, assim como lá nos microtúbulos, é influenciado pela hidrólise do ATP. Nos microtúbulos é a hidrólise do GTP e aqui nos microfilamentos é a hidrólise do ATP. Tá? Então aqui, ó, o ATP presente aqui na actina. Então, pela mesma lógica, eu fico falando assim, mesma lógica, para vocês estarem atentos que a estrutura dinâmica, tanto de uma como de outro, ele é dado pela hidrólise aí de nucleotídeos trisfosfatados, que se transformam em nucleotídeos difosfatados. Então, a gente tem aqui, ó, nessa figura, tá? 2 protofilamentos, vocês veem aqui não, na verdade são enrolados, né? E aqui, peraí, minha gente, fica tudo assim. Ó, vou botar aqui, ó, 2 cores. Ó, temos um aqui, ó, vai lá por trás. E temos outro, e temos outro aqui, ó, outra cor, que cor, bota agora verde. Temos outros aqui, ó, esse daqui vai passar por cima, ó. Pronto. Temos 2 protofilamentos aí de actina, tá? Então, ó, a actina, na sua forma ATP, ou seja, com o nucleotídeo ATP ligada a ela tem altíssima afinidade para se ligar com outra actina. Tá? E aí elas se ligam. Né? Então, a gente tem aqui que novas actinas podem ser adicionadas a um filamento pela extremidade positiva, porque aí, ó, nós estamos aqui adicionando actina ATP que tem afinidade com outras actinas ATP. Só que quando ela se liga, quando uma actina se liga com outra, ocorre o quê? A hidrólise. Ocorre a hidrólise do ATP. E aí, ó, a hidrólise do ATP vai converter o ATP em ADP. E aí, nessa extremidade aqui, ó, nessa extremidade que a gente tem aqui, a actina ATP, o que está acontecendo nessa figura aqui? A actina ADP, ela está se desligando. Então, a actina na forma ATP tem afinidade com outra actina, ela se liga, só que quando ela se liga, ocorre a hidrólise do ATP, liberando fosfato e ficando ADP ligada à actina, e aí a actina na forma ADP não tem afinidade com outra actina, tendendo a se desligarem, né? Elas se desligam, desassociam. Agora, na célula, a actina ADP pode ser fosforilada, né? O ADP pode ser fosforilado e transformado em actina ATP. Então, aí, da mesma forma lá como nos microtúbulos, né? A tendência, a actina, ela vai tender, o filamento de actina, ela vai tender a crescer se a gente tiver aqui, ó, uma capa de actina ATP, e ela vai tender a desmontar se não existir essa capa de actina ATP, porque a actina na forma ADP, ela tende a se dissociar, né? E isso vai acontecendo pelas pontas, não acontece no meio, vai acontecendo pelas pontas. Então, como a velocidade de adição de actina ATP nas extremidades é diferente, por isso extremidade positiva e extremidade negativa. Em algumas concentrações de actina, a extremidade mais pode crescer, enquanto a extremidade menos pode diminuir. O nome disso é chamado de rolamento. Isso pode acontecer com os filamentos de actina. Né? A célula vai adicionando aqui, ó, actina ATP, e aí na extremidade mais vai crescendo, porque tem aí uma capa, se forma uma capa ATP, elas não vão se desligar, mas a extremidade negativa aqui, ela vai
se desmontando. Então, crescendo de um lado, desmontando em outro, a gente dá o nome disso de rolamento. A não ser que essa ponta aqui, né, minha gente, esteja nucleada, aí não vai acontecer o rolamento, porque vai estar fixa, impedindo que essas actinas ADP estejam saindo, né, se dissociando na extremidade deles. Então, como eu já falei aqui, ó, se a velocidade de adição de actina ATP for mais rápida que a hidrólise, a extremidade ela vai crescer. Agora, se a velocidade de actina ATP for mais lenta que a hidrólise, a extremidade vai diminuir. Da mesma forma, repetindo mais uma vez, da mesma forma como acontece nos microtúbulos. Se a velocidade de colocar actina, ATP for mais rápido que a quebra do ATP, transformando ele em ADP, a actina vai crescer. Agora, se demorar demais para colocar uma nova actina ATP e as actinas ATP ocorrer hidrólise transformando em ADP, aí, meu irmão, as actinas vão se dissociar e o filamento vai diminuir. Proteínas de ligação à actina vai influenciar essa dinâmica dos microfilamentos, filamento de actina, tá? Controlando a disponibilidade do monômero. E aí eu trouxe aqui o exemplo da timosina. A timosina, ela vai tornar a actina inativa. Então, a gente tem aqui, ó, o monômero livre, né, o monômero da actina ATP, tá? Actina ATP livre, ele vai estar se ligando aqui com a extremidade mais e o filamento vai crescendo. Se essa adição for mais rápida aqui, se a gente tiver actina ATP suficiente para que essa adição seja mais rápida do que a hidrólise, transformando o ATP em ADP. Aí o que a timosina faz? Ela vai se ligar com uma actina, impedindo com que essa actina se ligue ao microfilamento e aí ele desmonte. Essa é uma das formas da célula controlar o crescimento dos microfilamentos. Não preciso de microfilamento de actina agora, então produzo timosina para se ligar com as actinas ATP e impedir que os microfilamentos eles cresçam. Aqui, a profilina ela já faz o contrário. Tá? Ela vai ser uma proteína que vai se unir com a actina para facilitar a adição dessa actina na extremidade mais. E para que isso? Para que a velocidade de adição de actina ATP seja mais rápida que a hidrólise. Tá? Então, ela se liga com a actina, a profilina está mostrando aqui de azul, ela se liga e esse complexo faz com que a actina se ligue mais rápido que a hidrólise do ATP, transformando, né, a actina já ligada lá no microfilamento de ATP para ADP e o desmonte do filamento. Então, a profilina vai fazer o contrário da timosina. A nucleação espontânea dos filamentos de actina vai depender da formação de trímeros. Então, eu tenho um bocado de actina lá. É óbvio que a actina ATP, né, no formato ATP, elas têm tendência a se unirem. Mas para o filamento começar a crescer, isso vai depender da formação de trímeros de actina, tá? Então, isso aqui é um fator limitante para a iniciação, né, da nucleação, a iniciação da formação dos filamentos de actina. Isso porque os trímeros eles são mais estáveis, no caso aí de estar dificultando o desmonte. Tá? E aí, uma vez formados os trímeros, o filamento ele começa a crescer. Tá? Então, essa figura aqui é para mostrar a mesma coisa. Nós temos aqui 3 actinas se unem e formam um trímero, tá? Um trímero, e aí o filamento ele começa a crescer aqui
a partir, né, da extremidade mais pela adição de actinas no formato AT, na forma ATP. E aí, o que eu estou trazendo para você nesse gráfico, que é do Albert? Né? É a ideia de que a nucleação ela é a fase limitante do crescimento do microfilamento. Então, essa formação aqui, ó, dos trímeros, para que o filamento ele comece a crescer e se desenvolver, é a fase limitante. Então, a gente tem aqui, ó, tempo, e a gente tem aqui, ó, quantidade de actina nos filamentos. Então, a gente tem uma fase aqui demorada até a formação dos trímeros. Aí, quando ocorre a formação... Deixa eu botar outra cor, né, minha gente? Que a linha tá verde. Quando os... Olha aqui, ó. Deixa eu botar outra cor que a bolinha é azul. Quando os trímeros se formam, aí a velocidade de adição de actina, né? Começa a crescer, o filamento vai crescendo, crescendo até se estabilizar. Tá? Agora, aí eu tenho aqui, ó. Agora, se a gente já tem os filamentos pré-formados, o crescimento, ele é rápido, é óbvio, né? Porque a formação dos trímeros é a parte mais difícil, é a parte limitante. Aí, ó, uma vez se a gente tá ali fazendo experimento, pegamos uma placa ali de Petri com um bocado de actina, eu já jogo um filamento com um certo tamanhozinho, aí o crescimento dele é rápido, é que tá mostrando nesse gráfico aqui, ó. Nesse eixo aqui tempo, nesse eixo subunidade actina, e aí, ó, inserir filamentos pré-formados, o crescimento deles é rápido até se estabilizar. Para que isso tudo que eu mostrei para vocês? Para que esses dois gráficos? Para mostrar para vocês que a nucleação, embora as actinas elas tenham uma tendência a se ligar uma com a outra quando elas estão na sua forma ATP, a nucleação é um fator limitante do crescimento dos microfilamentos. Então, assim como os microtúbulos, vão existir proteínas de nucleação, tá? Que são proteínas que são utilizadas para a célula estar controlando o nascimento de novos filamentos. Então, ela não corre tanto risco de novos filamentos surgirem espontaneamente quando tem bastante actina ali, porque vocês viram que a nucleação ela é limitante, ela demora um pouquinho. Agora, se a célula ela precisa que o filamento cresça, agora preciso, quero que cresça um filamento de actina aqui. Lança-se mão de proteínas de nucleação para que esse crescimento ocorra rápido. E aí, um dos exemplos aqui é o complexo ARP2-3. O que é esse complexo? Esse ARP2 e ARP3 são duas, tá vendo? Nós temos aqui ARP2, ARP3. São duas proteínas com a estrutura muito parecida com a estrutura da actina. Compara aí, aqui nós temos a ARP2, aqui nós temos a ARP3 e aqui nós temos a actina, de vermelho. Elas têm a estrutura muito parecida, certo? Lembra que a limitação é o que? A formação do trímero. A formação do trímero. Uma vez o trímero formado, o filamento vai crescendo. Então, olha, o complexo ARP2, ARP3, nós já temos o que aí? Duas. Só falta o quê? Uma actina para poder formar-se o trímero, minha gente. E aí a gente vai ter o quê? Um complexo proteico que é formado pela ARP2-3 inativa, a ARP2 e a ARP3 está sendo representadas aqui por esses desenhozinhos aí amarelos. Aqui de verde são outras proteínas, por isso que é complexo ARP2-3. Elas normalmente estão inativas, tá? Estão inativas. Deixa eu dar uma limpada aqui nesses. Esse complexo 2-3, ele é inativo, ou seja, ele não se liga assim com a actina, a não ser que a célula precise, aí a célula vai lançar a mão de um fator de ativação que vai se ligar a esse complexo, formando o complexo
ARP2,3 ativa, aí sim esse complexo vai se ligar com a quitina e vai proporcionar aí a nucleação para o crescimento do filamento. Então, a extremidade menos vai estar aqui presa, tá? A esse complexo ARP2,3 e o filamento de actina ele vai crescendo. Esse complexo ele também pode promover ramificação, então eu tenho aqui, ó, tá ele aqui de verde, né? De vermelho o filamento de actina. Ops, vamos começar daqui, ó. Temos aqui, ele tem um complexo, formou-se um filamento. Agora a célula precisa que cresça um filamento aqui, aí põe um outro complexo ARP, forma-se um filamento crescendo aqui. E por aí vai, ó, vai pondo aqui e vai promovendo aí a ramificação. Olha nessa figura aqui, que lindo, ó, filamento de actina, temos aqui as actinas, e aqui, ó, o complexo ARP. Então, aqui, ó, mostrando as ramificações, ó, filamento de actina, filamento de actina. Aqui eu vou ter um complexo ARP2,3. Uma outra proteína que vai promover a nucleação é a formina aqui, ó. Ela promove a nucleação porque ela captura 2 monômeros de actina. E aí o que acontece com ela, o que é interessante, é que ela vai se movendo, o filamento vai sendo formado, ela vai se movendo e ela continua ligada à extremidade, mais favorecendo ainda mais o crescimento do filamento, que está mostrando aqui, ó, de vermelhinho, o filamento de actina, tá? E de verde, o dímero de formina, né? 1, 2, né? E aí nós temos aqui o filamento crescendo e ela vai se movendo junto com a extremidade mais, proporcionando que o filamento continue crescendo de velocidade, numa velocidade alta. Vamos adiantar aqui que a aula tá ficando longa. Ó, os filamentos de actina são frequentemente nucleados na membrana plasmática. Vocês já viram lá que os microtúbulos eles são nucleados no centrosoma, né? No centro celular. Já os filamentos da cretina eles são nucleados na membrana plasmática. Por isso, eles estão aqui, ó, associados sempre à membrana. Aí a gente vai ter 2 tipos, os corticais, que eles estão aqui, ó, subjacentes, abaixo da membrana, ajudando aí a dar forma, por exemplo, a membrana. Aqui nas células intestinais, a gente tem aqui, ó, de vermelho, tá? Os filamentos de actina. E eles também aqui proporcionam a formação das microvilosidades. Olha aqui em outro desenho, gente, aqui, ó. Aqui internamente são microfilamentos, filamentos de actina, ó. Aqui, ó, formando as microvilosidades intestinais. Aqui uma fotografia, né, mostrando os microfilamentos. Olha a rede que pode se formar. E aqui nessa figura, vocês já viram até na primeira aula, a aula de introdução ao citoesqueleto, olha aqui, ó, de vermelho é filamento de actina aqui, ó, circundando, subjacente, abaixo da membrana, né, e circundando a célula. E também tem as transcelulares, que são esses aqui, ó, que podem atravessar assim, tá? São rajadas que podem atravessar a célula. Olha que fotografia. Olha que fotografia linda aqui, ó. Filamento de actina de vermelho, aqui também de vermelho, ó, que lindo. Pronto. O tipo de proteína ligadora também determina a forma de organização dos filamentos de actina. Eu vou passar por isso aqui bem rápido, aí porque a gente tem aqui, ó, a gente pode ter aqui, ó, filamento de actina organizados em feixes contráteis, organizados em redes com estrutura de gel, como fica aqui, é muito comum abaixo do córtex, né, celular, aqui no córtex celular, abaixo da membrana, forma essa estrutura em gel. Também podem formar redes dendríticas, que são mais organizadas. É o caso aqui na formação dos lamelipódios. E também temos aqui os feixes contráteis, formando o filopódio, tá? Que são essas
evaginações da membrana aqui, ó, vai inclusive aqui tá contribuindo com o movimento ameboide, assim, com esses lamelipódios. Durante a interfase, os filamentos de actina aí pode estar proporcionando o movimento da célula. Tá? E aí nessa figura aqui está mostrando um neutrófilo perseguindo aqui, ó, uma bactéria, e aqui de vermelho é a reorganização dos filamentos de actina para proporcionar o movimento aí, ó, o movimento ameboide, onde o neutrófilo vai aí se movendo para perseguir a bactéria. Essa animação aqui, cadê, minha gente? Olha, aqui, ó, olha aí, olha o neutrófilo. Eu trouxe aqui só para vocês verem a animaçãozinha, tá aqui células vermelhas e aqui a bactéria, para vocês verem, né, ele se movendo para tá aqui, ó, vai perseguir a bactéria, e esse movimento aí ele é proporcionado pelos filamentos de actina, tá? Agora vamos lá, a próxima videoaula, tá? Essa daqui já acabou, a próxima videoaula é sobre filamentos intermediários. Até mais!